Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? A gente vai continuar aqui o nosso módulo de atomística, né? E a gente vai ver mais um modelo atômico, que é o modelo atômico de Ernest Rutherford, tá? Desse cientista nascido na Nova Zelândia. Finalmente saiu um pouco do contexto da Europa. Ernest Rutherford também foi um dos grandes cientistas que a ciência teve, ao ponto de dele também ter recebido, gente, o Prêmio Nobel de Física de 1908 pelas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Então, esse cientista, a gente vai ver o modelo atômico dele hoje, não é qualquer pessoa, tá? É um dos grandes também que a ciência teve. Na verdade, quase todos relacionados à evolução dos modelos atômicos foram agraciados com prêmios Nobel, com prêmios grandes mesmo em sua vida, na sua carreira. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Fizeram um experimento. Ernest Rutherford, ele tinha dois auxiliares, tá? Que era o Geisen e o Ernest Master. Esses dois auxiliares deles acabaram fazendo um experimento de espalhamento de partículas, tá? O contexto que a gente está aqui, a gente está bem no período da descoberta da radioatividade, né? Descobrir esses fenômenos aí, estava se estudando, então se faziam vários experimentos com esse fenômeno da radioatividade que futuramente vai estudar aqui no canal. Então, Geisen e Ernest Master fizeram um experimento, que as pessoas costumam dizer experimento de Rutherford, mas quem realmente fez o experimento foi eles dois. O Rutherford foi quem deu uma interpretação mais precisa, algo que o Geisen e o Master não conseguiram fazer. Então, o experimento que eles fizeram está mais ou menos assim. Temos esse vídeo aqui que exemplifica muito bem. Nós tínhamos o que? Que nós tínhamos uma caixa, tá? Essa caixa azul que era uma caixa de chumbo. Dentro dela nós tínhamos um elemento radioativo. Eu sei que você não sabe o que é radioatividade agora, mas entenda que tem certos elementos que são instáveis, ele fica emitindo alguns tipos de partícula. Então o polônio, ele é um desses elementos. Ele está emitindo aqui uma partícula chamada alfa, que você também não precisa saber o que é essa partícula alfa agora. A única coisa que você precisa saber é que ela é de carga o quê? Carga positiva, tá bom? Então a gente tem aqui o chumbo, lá dentro nós temos o elemento polônio emitindo essas partículas brancas aqui que a gente chama de alfa, passando aqui por esse orifício aqui é uma lâmina, desculpa, também de chumbo, é uma lâmina justamente para orientar o sentido da partícula, passar por esse orifício para atingir uma finíssima lâmina de ouro que eles colocaram ao centro. Essa tela ao redor aqui, gente, é um anteparo que recoberto com sulfeto de zinco, tá? Justamente para identificar onde foi que as partículas bateram após atingir a lâmina de ouro. Então vamos ver o que acontece. Então aí o polônio começava a tirar várias partículas alfa, e o que acontecia? Algumas partículas, como vocês podem ver, elas simplesmente passavam direto pela folha de ouro, né? Outras, elas batiam e desviavam, outras simplesmente voltavam e assim vai. Algumas sofreram um desvio grande, outras passaram como se não tivesse nada dentro da matéria, tá? Como se essa lâmina de ouro, essa finíssima lâmina de ouro, simplesmente não existisse. Já outras não, outras bateram e desviaram, e algumas até o que? Até voltaram, tá, gente? Olha, algumas bateram aqui, essas aqui voltaram. Então isso foi um experimento muito interessante que eles fizeram, que esses dois cientistas, Geisen e Master, eles não conseguiram dar a interpretação. E Rutherford, vendo isso, propôs o que? Um novo modelo atômico. Um modelo atômico que fosse capaz de explicar esse experimento de espalhamento de partículas, tá? Então aqui no próprio vídeo ele vai mostrar qual foi a ideia que o Rutherford ele teve desse experimento aí, tirando das conclusões desses dados aí. Vamos só esperar aqui o vídeo avançar. Então, gente, qual foi a ideia que ele teve? Para Rutherford, a matéria ela era simplesmente um completo vazio. Ela era um completo vazio, tá? Bem no centro daquele vazio existia alguma região central que ele chamou de núcleo. Esse núcleo lá possuía cargas do tipo positiva, tá? Como a partícula alfa é positiva, as cargas que desviavam eram aquelas que passavam exatamente em cima do núcleo ou passavam próximo do núcleo que tem carga positiva, porque lá havia uma partícula que ele chamou de próton, que seria uma carga positiva. Então algumas partículas alfas, olha, passavam direto, outras desviavam porque passavam perto do núcleo que tem carga positiva. Carga positiva com carga positiva se repele, né? Então essa foi a ideia que ele teve. Olha, algumas desviavam, outras voltavam porque batiam exatamente no núcleo, batiam exatamente nessa carga positiva que ele chamou de próton. E outros passavam como se não houvesse nada, outras desviavam, outros passavam como se não houvesse nada e outras simplesmente voltavam, tá?
Então essa foi a ideia do Rutherford, tá? Ele imaginou o átomo diferente do modelo atômico de Thomson lá, que era uma partícula esférica, positiva, dotada de carga negativa nela. Agora não, gente. Agora não. O átomo de Rutherford, através desse experimento, ele tirou algumas conclusões e criou o modelo atômico dele. Qual foi a conclusão que ele tirou? Ele concluiu que o átomo contém espaços vazios, tá? Diferente lá, como o Dalton lá no início imaginou que o átomo era maciço, ou seja, completamente preenchido. Rutherford não. Rutherford falou que o átomo, na verdade, é um extremo espaço vazio. Você, por exemplo, você está vendo esse círculo? Está vendo alguma cor dentro dele? Pois é. Não, né? Assim seria o átomo. O átomo seria um completo vazio. Simplesmente isso. Mas dentro desse espaço vazio, gente, haveria bem no centro uma região que ele chamou de núcleo. Esse núcleo é uma região pequena e extremamente densa, que concentraria basicamente toda a massa do átomo. Então, bem no meio daquele espaço vazio, bem na região central, nós veríamos o núcleo, tá? Que seria uma região extremamente pequena e densa que concentraria toda a massa do átomo, tá? Outra conclusão que ele tirou do experimento: o núcleo do átomo tem carga positiva, que ele chamou de próton, uma vez que as partículas alfas, que também eram positivas, foram repelidas ao passar perto do núcleo. Então, bem naquele centro do núcleo, gente, haveria o quê? Cargas do tipo que positivas, tá bom? Por quê? Porque como a partícula alfa era positiva e ela, quando passava pelo núcleo, ela sofria desvio, algumas simplesmente batiam. Então, lá no núcleo, no centro do núcleo, tem que haver carga do tipo positivo, porque partículas de mesmo sinal, né, cargas de mesmo sinal, desculpa, elas se repelem. Então, essa foi a ideia que ele teve. Outra conclusão de Rutherford no seu experimento: para equilibrar essa carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo, orbitando uma região periférica denominada eletrosfera. Então, como o átomo não pode ser só negativo, na verdade ele tem que ser o que? Neutro, de certa forma. Então, haveria fora daquela região central, uma região periférica, que ele chamou de eletrosfera, os elétrons, tá? Os elétrons que seriam carga que negativo, justamente para balancear a carga positiva que estava no núcleo. Então, se tivesse 10 cargas positivas no núcleo, haveria 10 cargas negativas na eletrosfera. Então, essa região aí fora do centro, tá, onde estaria o elétron, ele chamou de eletrosfera. Então, o átomo de Rutherford seria isso, gente, um completo vazio. No centro daquele vazio, nós haveria uma região chamada de núcleo. Lá nessa região chamada de núcleo, nós teríamos uma carga, teria as cargas positivas, que a gente chama de próton. E fora daquela região, tipo orbitando aquela região periférica que não está no centro, nós teríamos o elétron. E lá, essa região aí fora do centro, ele chamou de eletrosfera. O átomo de Rutherford, ele é comparado ao modelo do sistema planetário. Ele acabou ficando conhecido como sistema planetário, porque para ele o átomo seria como o sistema solar, tá? Nós teríamos ali o Sol, que seria o que, de certa forma, o núcleo do átomo, que lá conteria as cargas do tipo positivo, os prótons, e os planetas que estariam orbitando ao redor do centro, lá que é o Sol, que é o próton, seria o que? Os elétrons, tá? Dotados de carga negativa, orbitando a região central aí do universo, ou da central do átomo, tá? Então, o átomo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário, porque ele pensou o átomo assim como sistema solar. Mas, gente, nós tivemos alguns problemas. Como nem tudo na vida é bacana, né? Tive algum problema. Primeiro, gente, ele comparou o núcleo lá, o átomo dele, com o sistema solar. As leis que regem os dois sistemas é diferente. Lá no sistema solar nós temos a lei gravitacional, né? Já no átomo nós teríamos as leis elétricas. Então os sistemas são diferentes. É difícil tu comparar uma coisa que são regidas por leis diferentes na natureza. Então teve esse problema. Mas o principal problema, gente, do modelo atômico de Rutherford foi esse aqui. Como partícula de carga oposta se atrai, os elétrons iriam perder energia gradualmente, percorrendo uma espiral em direção ao núcleo. E à medida que isso ocorresse, emitiria energia na forma de luz. Ou seja, gente, como ele falou que no centro do átomo, lá, que é a região chamada de núcleo, existe o próton, que seria a carga positiva, pelas leis da física daquele período, cargas elétricas de sinais de cargas opostas se atraem. Então a tendência, o que iria acontecer? O elétron iria, de certa forma, perdendo energia gradualmente. E ele ia sendo o quê? Atraído ao centro do núcleo. Ele sendo atraído,
Até que chegaria um momento que o elétron simplesmente o quê? Ele ia cair no núcleo, tá? Porque ele ia perder toda a energia que ele tinha e a atração ia trazer ele para o núcleo. Com isso, gente, o átomo seria uma completa destruição. Aí que ficou o grande problema. Se ocorresse realmente isso com o átomo, como ele falou, toda a matéria do universo, gente, seria um caos, porque os elétrons, a tendência deles era cair no núcleo, mas a gente observa que o elétron não cai no núcleo do átomo. Então, o que estava acontecendo? Havia esse problema para ser resolvido. E esse problema, gente, foi resolvido, tá? A gente vai ver que um outro cientista, também amigo aí do Rutherford, ele trouxe uma ideia bem interessante que acabou ajeitando essa questão para o elétron não cair no núcleo, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, moral da história, gente. Rutherford, um cientista muito inteligente, criou um modelo atômico bem diferente do modelo atômico de Thomson, mas que também havia problemas. E esses problemas precisam ser solucionados, porque senão a matéria seria totalmente um caos. E não é isso que a gente observa no dia a dia. Então, gente, essa é a aula de hoje. Forte abraço a todos e até mais.